dia, meninas. A paz do Senhor. Eu sou do Nordeste. Oxe. A paz do Senhor. Agora, né? Porque todo mundo chegou aqui tomado café, não foi não? Então, a paz do Senhor animado, gente. Meu povo, me perdoe essa voz. Eu nunca fiquei rouca na minha vida. Nunca, nunca, nunca. Trabalhei muito tempo com comunicação, com rádio. E eu estou entendendo que isso são armadilhas do inimigo para que vocês não ouçam o que eu vim falar. Mas está decretado que já está falido todos os planos do inimigo para o projeto dele está decretado falido. Porque eu sei que o que eu vim falar liberta mulheres. E quando uma mulher é liberta, ela gera. E ela gera não só no ventre, mas ela gera para Cristo, em seus trabalhos, em sua vida. Meu nome é Débora Guedes, eu sou fisioterapeuta pélvica. E aí vocês acharam, todo mundo está achando que eu sou ginecologista, não sou. Eu trabalho exclusivamente com vaginas, com períneo, né? O períneo feminino, que a gente vai aprender um pouquinho sobre ele. Mas antes, eu quero dizer que eu venho de uma igreja, a Igreja Metodista Redenção. Meu pastor Vitor, a minha pastora Lucilene Guimarães, os meus líderes oraram muito para que eu estivesse aqui no dia de hoje. Então, eu estou aqui debaixo de oração, porque tudo é para a honra e glória do Senhor, porque é por Ele, dEle e para Ele, são todas as coisas. Eu sou fisioterapeuta pélvica, eu atendo as questões da sexualidade feminina, e é isso que a gente vem falar. E antes que a gente comece a falar, eu queria que vocês abrissem as Bíblias em Efésios, capítulo 5, versículo 14. Efésios 5, 14. Amém? Amém ou misericórdia? Amém? Obrigada, meu anjo. Desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e o Cristo te esclarecerá. Senhor, meu Deus e meu Pai, me ponho, Senhor, diante da tua graça, para trazer a tua palavra de esclarecimento a essas mulheres, porque eu sei o que o Espírito Santo tem ministrado ao meu coração. Eu rejeito tudo que venha da minha mente, Senhor, mas que venha de ti, para essas mulheres como fonte fecunda e interruptível, porque eu sei que o Senhor fará grandes maravilhas no dia de hoje. Meninas, quando eu comecei a ler esse versículo, esse desperta de Paulo, quando Paulo pede para a igreja de Efésios despertar, eu senti esse despertar depois que eu fiquei cristã. Porque eu achava que eu era uma pessoa desperta, eu achava que servia Cristo, mas eu não servia. Mas não é história de conversão hoje. E aí, dentro do consultório, eu percebi que muitas mulheres cristãs tinham uma disfunção sexual, que a gente vai conversar sobre ela agora. Muitas estão pensando que é sobre orgasmo, não é. É uma disfunção que é pouco falada, mas que afeta negativamente os casamentos. E quando eu percebi o tanto de mulher cristã, e gente, não importa se é uma igreja mais rígida ou mais liberal, eu já recebi gente de N denominações com a mesma disfunção sexual. E essa disfunção tem minado casamentos por todas as igrejas. E é uma disfunção tão caladinha, mas tão caladinha, que a mulher não tem coragem de dizer a ninguém. Ela não diz nem a mãe dela. Ela não diz nem a melhor amiga. Geralmente quem sabe só é o marido, ela e eu, quando ela me encontra. Então é sobre isso que a gente vai falar. Então quando eu li esse despertamento de Paulo, era Cristo me despertando para trazer o esclarecimento à igreja. Já posso passar os slides?
O nosso tema é lírio entre espinhos, quando o sexo é uma tortura. Lírio entre espinhos é quando Salomão fala para sua amada em Cantares, quando ele diz: a minha amada é um lírio entre espinhos. Então, é exatamente isso que a mulher com vaginismo sente. Ela acha que o sexo é uma tortura. Não tem prazer, não tem felicidade, só tem tortura para essa mulher. Gente, mas antes a gente precisa falar sobre períneo, que ninguém sabe, gente, que é períneo, quando vai saber, quando precisa dele. Períneo é uma musculatura, é um conjunto de 13 músculos, que homens também têm, viu, meninos? Vocês também têm períneo. As mulheres, geralmente, elas sabem que tem períneo quando precisa operar. Gente, eu preciso refazer minha períneo. Né? Vocês já ouviram isso? Ai, minha bexiga, ela está caída, eu preciso operar. Mas a bexiga só cai porque o períneo está fraco. E não, gente, não precisa operar todas as vezes. Dá para tratar com exercício. Então, esse músculo que tem a função sexual. Gente, sem períneo não existe relação sexual. Sem períneo não existe gravidez. Porque a bexiga fica aqui, o útero fica aqui. Quem fica abaixo da bexiga é esse músculo chamado períneo, e é ele quem sustenta toda a gestação. Sem períneo, a gente não faz cocô. Sem períneo, a gente não faz xixi. Sem períneo, a gente não tem relação sexual. Sem períneo, a gente não consegue parir. São os músculos do parto. Homens têm períneo, e sem períneo, homens também não conseguem ter uma ereção. Por quê? Porque o períneo feminino compreende da vagina até o ânus, e o períneo masculino compreende do saco escrotal até o ânus. Ah, eu gosto dessa carta de Paulo, quando ele diz todas. Repitam, todas. Todas. E todas quer dizer sem exceção, não é isso? Tudo é tudo. Tudo, não existe tudo exceto isso. Existe? Não, tudo é tudo. Todas as coisas criadas por Deus são boas e nada, repita comigo, nada. Então nada é nada. Nada do que Deus criou deve ser rejeitado se recebido em ações de graças. Então, períneo, meninas, períneo. Vamos lá. Ó, aqui. Estão vendo o apontador aqui? Dá para ver muito não. Ó, essa parte de baixo aqui, ó, estão vendo o pontinho vermelho? Essa parte de baixo aqui é o glúteo, ele não entra no períneo, é por causa do corte. Digamos que essa mulher está naquela posição ginecológica, a gente chama anatomicamente de corte frontal. Então eu gosto de explicar que o glúteo não faz parte do períneo, tá? Mas ele está aí só por causa do corte. Vamos lá, aqui. Gente, agora eu acho que sumiu e a pilha é nova, viu? Entendi. Ó, aqui. Está muito claro. Está muito claro. Mas, ó. E agora eu queria apontar. Aqui, ó. Não, aqui vai. Está vendo? Aqui é que não consegue ir. Está vendo agora? Pronto. Esse músculo aqui, ó, são os elevadores do ânus. Eu consigo acessar esse músculo pela vagina. Quando eu toco os elevadores do ânus, a mulher sente vontade de fazer cocô. Esse músculo é extremamente forte, muito importante para o parto. Homem também tem elevador do ânus, tá? Esse músculo aqui sumiu de novo. Esse músculo aqui, ao redor do elevador do ânus, vocês estão vendo que tem um músculo ali fazendo o número 8, da vagina até embaixo? Aquilo ali é o bulbo esponjoso feminino. O bulbo esponjoso masculino é o pênis. Quando vocês chegarem em casa, vocês dizem assim: amor, deixa eu ver seu bulbo esponjoso. Né? Deixa eu ver o bulbo esponjoso. Vamos lá. Ó, eu não consigo mostrar mais porque o apontador não está chegando. Mas a gente vê o canal vaginal, é a abertura maior. Acima do canal vaginal
tem uma abertura menorzinha, que é por onde sai o xixi, é a uretra. E mais acima, a gente vê o clitóris, que ele não é desse tamanho, tá? O clitóris, ele é muito maior, ele está todo escondido lá atrás. Eu não trouxe foto do clitóris, porque a gente não vai falar sobre orgasmo hoje. Mas o clitóris, ele é muito maior do que essa pontinha aí. Então, esses músculos fazem parte do períneo feminino, que é um conjunto de músculo que a gente também chama de assoalho pélvico. Assoalho é piso, porque ele sustenta útero, reto, bexiga. Esse músculo é guerreiro demais. Nesse corte, a gente chama anatomicamente de corte sagital. É em perfil, tá? Então, vocês estão vendo aquele nome períneo ali. Aí tem duas setas apontando. Olha a bexiga, olha o útero. Então, suponha que a mulher está gestante. Tem um bebê no útero que pesa sobre a bexiga, que faz peso no períneo. Então, quando vocês disserem assim, não quero parto normal, porque parto normal me deixa com incontinência urinária. É mentira, viu? O que deixa com incontinência urinária é gestação. Tá? 9 meses, uma criança bem pesadinha, sustentada pelo períneo. E agora a gente vai falar necessariamente sobre vaginismo. E o salmista, no Salmo 38, diz: porque estou prestes a coxear, vacilar, hesitar, e a minha dor está constantemente perante mim. Mas o que é vaginismo? Vaginismo é uma contração involuntária dos músculos vaginais. Pelo nome involuntário, a gente já percebe. É uma contração que acontece como se fosse um reflexo. Vamos lá. Minha mão é a vagina. Vagina normal, o pênis entra, o pênis sai. Na vagina com vaginismo, o pênis não passa. Não entra. Não passa pênis, não passa OB, não passa dedo, nem Wi-Fi passa. Não passa absolutamente nada. Existe o vaginismo primário e o secundário. Qual é o vaginismo primário? É aquele quando a mulher não consegue romper o ímen. O ímen. Ela casa virgem e permanece virgem por anos. Existe isso? Existe. O vaginismo secundário é quando a mulher já rompeu o ímen, mas por algum motivo, por alguma causa, ela desenvolve essa disfunção sexual. Quando a mulher tenta ter essa relação sexual, ela rompeu o ímen, mas ela tem vaginismo. E ela sente uma dor tão grande, mas tão grande, que ela associa a um estupro. Gente, eu quero que vocês ouçam de novo. A dor é tão grande, mas tão grande, que ela associa o ato sexual a um estupro. E o pior, que quem está estuprando, entre aspas, pelo amor de Deus, é o marido. Então, essa mulher passa a rejeitar a relação sexual. Por isso que eu coloquei, casar e continuar virgem por anos. Acontece. Tem um caso agora, que eu marquei a relação sexual dela. Ela estava 4 anos virgem. Eu disse, essa semana é o dia da sua relação sexual. Glória a Deus. Mas como é o ciclo de dor do vaginismo? Na pré-penetração, ela começa a antecipar a dor. Como é isso? Eu vou usar um exemplo bem clássico. Digamos que ela tenha sido abusada sexualmente, tá? Que é uma experiência negativa sobre sexo. Então, vamos supor que ela tenha sido abusada. Aí, na mente dela, ela está com o marido dela. Ela sabe que vai ter uma relação sexual. O que é que acontece? Ela lembra do abuso. Então, ela começa a antecipar a dor aqui. E aí, onde é que está o medo? Aqui. E aí, onde é que está a ansiedade? Aqui. Então, ela começa a antecipar a dor. Ela pensa, meu Deus, vai ter uma relação sexual. E agora?
Quando ela começa na penetração, ela já vai, gente, para a relação sexual contraída. Como assim? Se você está com medo, preste atenção no seu corpo. Quando você estiver com medo, você se contrai para se defender. Estou com medo de barata. Ai! Você se contrai para se defender. Então, ela já entra nessa relação sexual pensando em todas as dores que sofreu. Com medo, com ansiedade. E ela começa a contrair todo o corpo. Nessa contração de todo o corpo, ela contrai também a vagina, só que ela não está percebendo que ela está contraindo. Ela não percebe, ela não sente, ela não sabe. E aí, quando vai a penetração, uma dor. Dor, para, tira, volta. Dor, para, tira, volta. Dor. Várias tentativas. Aí o que é que ela pensa? Gente, como isso dói. Gente, isso não é bom não. Aí ela se lembrou do abuso, porque eu usei o exemplo do abuso. Ela se lembrou do abuso, ela se lembrou da dor, ela se lembrou de tudo isso. Ela tem várias tentativas frustradas. Várias, gente. Eu botei aqui, mas tem 10, 20 tentativas. E nada, para que está doendo. E aí vem a frustração, a evitação do sexo e a queda da libido na pós-penetração. Certa vez, eu vi um pastor muito famoso. Ele é muito sanguíneo quando ele fala. Ele estava falando naquela carta de Paulo aos Coríntios, quando diz que o homem pague à mulher o que lhe é devido, e a mulher pague o homem o que lhe é devido. Ele estava totalmente certo. Ele não estava errado em absolutamente nenhuma palavra do que ele falou. Só que ele é tão sanguíneo, tão apaixonado, ele fala com raiva. Quando ele fala com raiva. E aí eu pensei, ele dizendo, né, a mulher não pode negar porque é pecado, e mas veja, digo, meu Deus, se eu assistir, um marido violento também assistiu. Se eu assistir, uma mulher com vaginismo também assistiu. E talvez essa mulher com vaginismo possa estar pensando que está em pecado, porque ela não tem mais desejo sexual. Esse homem com vaginismo, esse homem casado com essa mulher com vaginismo, pode achar que a mulher está em pecado. E não é pecado. Então, tudo que esse pastor estava falando era totalmente certo. Se ele tivesse conhecimento do vaginismo, ele diria, mas existe uma disfunção, e ele iria explicar. Então, a gente percebe o quanto de conhecimento a gente não tem exatamente sobre essas questões sexuais. Mas o que é que causa vaginismo? Né? O que é que causa? Não dialogar sobre sexo, gente. Gente, não falar sobre sexo causa vaginismo. Deixa eu te dizer, botei 2 fotos de criança, porque com criança se fala sobre sexo, viu? Ai, meu Deus! Ela vai dizer no púlpito que com criança se fala sobre sexo, fala. Quando você diz que menina tem vagina e menino tem pênis, você está falando sobre sexo. Quando você diz que menina nasce menina e menino nasce menino, você está falando sobre sexo. Quando você se posiciona contra o aborto, você está falando sobre sexo. Quando você nega a ideologia de gênero, se posicionando biblicamente sobre o caso, você está falando sobre sexo. Quando você diz para a sua criança de 3 anos, não pode tocar no peito, não pode tocar na vagina, não pode tocar no bumbum, você está falando sobre sexo. Cada fase, uma fase. Cada fase, um aprendizado e um ensinamento. Fala-se sobre sexo com crianças, sim. Mas também fala-se sobre sexo na igreja, que é o ideal, com os adolescentes. E não falar sobre a relação sexual causa vaginismo, porque muitas jovens vão para a relação sexual, não sabe nem que tem uma vagina. Ela acha que tem alguma coisa ali que sangra.
E aí, quando ela vai para a relação sexual, ela vai completamente alheia ao que tem ali. Gente, as mulheres não olham sua vagina no espelho. Gente, já vi que ninguém olha aqui, né, também. Gente, não olhar, né? É por isso que eu gosto daquela carta de Paulo a Timóteo. Todas as coisas criadas por Deus são boas. Por que não falar? Por que não olhar, né? Então, quando a gente não dialoga sobre sexo, a gente está colocando a mulher numa posição tão difícil que a gente diz que biblicamente depois de que casa não pode negar, mas a gente nunca ensinou o que é correto. E quando a gente ensina fazendo Deus de tirano. A gente chega já lá, fazendo Deus de tirano. Então, quando a gente não dialoga abertamente sobre sexo na igreja, certa vez eu vi uma pregadora dizer, púlpito não é lugar de falar sobre sexo. Aí eu digo, como o povo irá conhecer se não tem quem pregue? Né? Então, se for para descer do púlpito, a gente desce também, mas a gente fala. Mas a gente precisa falar, precisa levar esse tema para mulheres, para crianças, para adolescentes, respeitando cada fase, falando sobre os perigos que podem acontecer. Sim, é importante falar. E aí, quando a gente fala sobre dialogar sobre a sexualidade, vem a sexualidade na adolescência. Antes, deixa eu falar uma coisa sobre a sexualidade infantil que eu não falei. A criança, o ser humano, ele vive pelo princípio do prazer. Então, você não come dizendo assim, eu vou me alimentar porque eu preciso de proteínas, vitaminas, sais minerais. É assim. Você come porque é gostoso, ou não? Você dorme, tipo, eu vou dormir porque se eu não dormir causa infarto. É verdade. É verdade, é verdade. Insônia, tem pessoas que não dormem, elas terminam infartando pelo nível de estresse. Então, eu vou dormir, porque senão eu vou ter um infarto, eu vou acordar estressada, então eu não vou conseguir. É assim, a gente dorme porque é gostoso. A gente faz sexo porque é gostoso. Ninguém diz assim, eu vou fazer sexo porque eu preciso perpetuar a minha espécie. Né? Não, a Bíblia diz que a gente tem que ter a aljava cheia de flechas, né? Então, a aljava, a Bíblia diz que a gente tem que ter a aljava cheia de flechas, então eu vou parir logo 5 meninos, porque aí eu faço sexo, é assim? Não, a gente faz sexo porque é gostoso, porque senão ninguém fazia não, se não fosse prazeroso, o homem não comia, não se alimentava, não reproduziria, não dormia, são funções básicas para a manutenção da vida. Então, tudo está ligado ao prazer. Crianças recém-nascidas. Aí vem Freud, né? O povo crente não gosta de Freud, não, eu entendo. Mas a gente precisa entender que Freud deixou um legado importantíssimo para a sexualidade. Foi ele que descobriu a sexualidade infantil. Criança tem sexualidade. Vamos lá. O bebê nasceu. Ele não sabe o que é fome. Criança não sabe o que é fome quando nasce. Ele apenas sente um estímulo, mas ele não sabe denominar que aquilo é fome. Ele tem uma necessidade. Aí ele vê, recém-nascido, né? Aquele peitão, dizendo assim, venha cá, meu nego, né? O peitão cheio de leite, venha cá, meu nego. Aí o bebê recém-nascido, por um estímulo neurológico, que eu digo que é Deus, ele abocanha o peito e ele sente prazer. De 0 a 1 ano, a zona erógena da criança é a boca. Tudo que ela pega, onde é que ela coloca? Na boca. É onde ela conhece o mundo. De 1 ano até os 3 anos, a zona erógena da criança é anal. É a fase anal. Gente do céu! Então, a criança, ela sente prazer no controle das suas entranhas. E quando ela faz cocô também, ela sente prazer. Aí vem dos 3 aos 6 anos, que é a fase fálica.
Aí todo pai, toda mãe fica de cabelo em pé com a fase fálica. Por quê? A menina acabou de descobrir que tem um clitóris. E o menino acabou de descobrir que tem um pênis. Ai, muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. O que é que geralmente acontece? Né? E aí a gente está prevenindo o vaginismo, tá? Olhe a criança e a gente está prevenindo o vaginismo. O que é que acontece? A menina descobriu que tem um clitóris, mas ela não tem orgasmo e ela não tem desejo sexual porque ela não tem hormônio. Ela não tem estrogênio, gente. Ela não tem testosterona. Então, o que a criança sente quando ela toca? Cócegas. Mamãe, eu descobri algo tão legal, mamãe, deixa eu lhe mostrar. Não é assim? Aí o que a mãe faz? Menina, tira essa mão daí. Opa, começou errado. Como é que ensina? Mariazinha, não pode tocar na vagina, porque a mão está cheia de germe e vai causar doença na vagina. Você mentiu? Não, porque ela pode ter uma infecção urinária, ela pode ter candidíase se ela ficar com a mãozinha lá. Você gritou? Não. Você precisou bater na mão? Não. Ah, mas a minha filha... Desvia o pensamento. Eita, Mariazinha, olha que legal essa boneca. Pronto, ela não vai, minha gente, passar a manhã toda no quarto, lá, manipulando o clitóris. Agora, a gente precisa entender que toda vez que a gente faz, quando ela toca no clitóris, a gente está dizendo assim, se separe do seu períneo. Seu períneo não pode ser visto. Então, o que é que a gente tem de diferente das orientais? As orientais, elas são conectadas com o seu períneo, dança do ventre, né? Elas são bem conectadas com o seu períneo, e a gente não. Por quê? Porque na nossa cultura, nós reprimimos a sexualidade que vai passar, porque a fase fálica passa, é uma fase, ela vai dos 3 aos 6 anos e passa, depois vem o período de latência. Depois do período de latência, aí vem a adolescência. Aí vem os hormônios. Aí sim, tem estrogênio, tem testosterona. Aí o bicho pega, né? Aí tem desejo sexual. Minha filha de 12 anos, ela menstruou bem. Então, se ela menstruou, ela pode ter desejo sexual. Como assim? Então, se ela beijar na boca, né? E ela sentir algo diferente no corpinho, ela pode ter desejo sexual, porque ela tem hormônio. Quem fez tudo isso? Pronto. A gente já mata o negócio aí. Já mata aí, foi Deus que fez assim. Só que na adolescência, essa turbulência de hormônios, ela fica muito doida, muito maluca. Então, tudo no adolescente é mais intenso. A raiva, a alegria, a tristeza e o desejo sexual. Por isso, é importante conversar com os adolescentes sobre sexo. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Geralmente, com as meninas, a virgindade ela é mais cobrada. E vamos parar de hipocrisia, meu povo. Quando o menino não é mais virgem, é homem. É assim. Mas quando é a menina, que escândalo. Gente, estou escandalizada. Mas a virgindade é para os dois. Para quem é a virgindade, né? Ela é para os dois. Mas o que a gente percebe é uma cobrança exacerbada da virgindade para as meninas, quando isso não acontece com os meninos. Geralmente, o que a gente percebe é um passar de mão. Não, ele foi disciplinado. Está feliz, contente, vai encontrar uma outra namorada e vai casar. Quando é ela? Mas você viu, a filha de fulaninha, a filha da irmã fulaninha. Ai, gente, misericórdia, minha filha não vai mais andar com ela. Oi.
mas o menino também fornicou. Mas aí, a gente guarda essa virgindade dos nossos filhos, não é para Jesus, não. O que é que vão falar de você? Se você engravidar, o que é que vão dizer de mim da igreja? Não é? Ninguém guarda a virgindade da menina para Jesus. Ninguém ensina o que o Espírito Santo vai pensar, o que ele vai sentir com o seu pecado. Porque a gente quer dar uma satisfação à irmã fofoqueira da igreja. A gente quer dar uma satisfação à sociedade que nós estamos incluídos. E aí a gente cobra, de uma forma que não tem ensinamento. Não existe ensinamento, não pode e pronto, assunto proibido. Aí a menina engravida, o pai ou a mãe ficam com a cara no chão, porque nunca foi para Jesus, nunca foi uma questão espiritual, nunca foi por amor ao Espírito Santo, e sim pela sociedade. E a gente tem depois meninas lá na frente com disfunções sexuais. Mas como é que a gente ensina esses adolescentes? A Bíblia é muito clara quando ela fala sobre princípios e promessas. Deus vai castigar? Vai não. E eu mostro já, viu? A prova. Vai não. Vai para o inferno. Se crente tivesse medo de inferno, a gente não via tanta atrocidade na igreja. Tem não. Crente não tem medo de inferno. Se tivesse, a gente não via tanta atrocidade que a gente sabe que vai para o inferno. Mas continua sendo feita, continua sendo vista. Então não adianta ensinar céu e inferno se antes você não ensinou amor sobre Jesus. Não adianta ensinar céu e inferno se antes você não ensinou que corpo é templo que o Espírito Santo habita. E se não for por amor, não adianta absolutamente nada. Então você precisa ensinar sobre princípios e promessas. Olha, minha filha, a Bíblia fala sobre princípios e promessas. A gente precisa cumprir esses princípios para que a gente alcance as promessas que Jesus nos dá. Se você pecar em alguma área, você não vai alcançar promessas. E eu quero dizer uma coisa a vocês que assusta: a decisão é dela. Para a felicidade ou para a tristeza, você ensina, confia em Jesus, e a decisão no final vai ser dela. Isso que eu estou dizendo aqui não é vamos liberar geral porque a decisão é dela. Eu quero dizer uma coisa: ensine o que é correto. Ensine Bíblia, ensine amor, ensine Deus de amor. E deixa eu falar uma coisa de Deus de amor, que Deus não é bom demais. Vamos parar com essa história, que Deus não é bom demais. Nem é bom demais, nem é bom de menos. Na mesma medida que Ele é bom, Ele é justo. Porque quando se ensina sobre virgindade para as meninas, ensina-se um Deus tirano. Gente, eu tive um caso. Essa menina tinha vaginismo. Ela estava casada há 7 anos, o casamento estava indo-se embora. E ela queria ter filho, eu acho que para resgatar o casamento, chegou no consultório. Aperreada, coitada. E eu atendo em Maceió, ela é de Arapiraca. Arapiraca fica a uns 200 quilômetros de Maceió. É Agreste do litoral, ou Agreste alagoano. E aí, só que ela dizia, a minha mãe ficava me dizendo que Deus estava vendo. E toda vez que eu ia ter uma relação sexual, eu ficava olhando, procurando se Deus estava vendo. É engraçado. Porém, ela teve vaginismo. Gente, ela passou 7 anos, o marido achou que era ela lésbica. O marido achava que ela não gostava mais dele. O marido achava que ela tinha perdido o amor. Mas a mãe dela dizia: olhe, minha filha, preserve a virgindade porque Deus está vendo. E ela, depois que casou, ficou procurando Deus na parede do quarto e ficava com vergonha de ter uma relação sexual, porque Deus estava vendo. Aí a gente ensina, né? Minha filha, olha, Deus está vendo. Realmente, Deus vê. Mas não precisa dizer, sexo começa aqui, na cabeça.
E se você não tratar a mente da sua filha para a relação sexual, você acaba com a relação sexual dela, você acaba com a família que nem começou. Aí a prova. Assim mesmo, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Vamos ler de novo. Assim por ti te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. Vamos deixar até aí. Jeremias 17:4. Foi o castigo de Deus. O que é que está escrito? Vamos de novo. Assim, por ti mesmo. Vamos para o livro de Juízes. E voltou, Juízes 13, voltou o povo de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os fez cair nas mãos dos filisteus por 40 anos. Foi castigo de Deus. Vamos lá. Voltou o povo de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deixou. Foi Deus que botou lá? Não. Então, toda vez que eu peco, toda vez que eu não ensino sobre princípios e promessas, não é que a mão de Deus pesará de uma forma objetiva. Assim por ti mesmo te privarás, porque as consequências daquele que conhece a palavra do Senhor chegam. Se você conhece a palavra do Senhor e você não ensina, e você não a pratica, a consequência chega. E ela chega pesada. Vamos lá. Aquele que tem os meus, João 14, aquele que tem meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. João 14, 23, Jesus lhe respondeu aqui embaixo: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. João 15, 10, se obedeceres aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai. João 14, 15, se me amais, obedeceis os meus. Tem alguma obrigação aí? Tem. A gente vê na maioria dos textos a conjunção se, é uma conjunção de condição. Se você me ama, você obedece. Se você me ama, você pratica o que eu ensino. Mas eu pergunto, quem é o teu Deus? Teu Deus é o Deus tirano? Ou o Deus molenga? Porque assim, a gente está vivendo numa geração que ou é Deus é tirano, ou Deus é um mané. Me perdoe a palavra. E Deus não é nem uma coisa e nem outra. Na mesma medida que Ele é justo, Ele é bom. É uma balança equilibrada. Ele nem é esse molenga, paz e amor que a gente está vendo por aí. Mas Ele também não é o tirano que pregam por aí. Se você ama Deus, se você ama Jesus, você vai ensinar a sua filha sobre esse amor. Mas saiba que tudo no final vai ser uma escolha. E você pode dizer, minha filha, você vai escolher o que você quiser na sua vida, mas saiba que as consequências boas ou más diante do seu ato virão. É isso que precisa ser ensinado. Ensinar que a primeira relação sexual dói. Gente, tem umas mulheres que vão fazer uns aconselhamentos pré-nupciais que elas emprestam a boca para o cão. Juro, olha, elas emprestam a boca para o inferno. Minha filha, olhe, casar é bom. A pior parte é o sexo. Ou, olhe, dói tanto que eu preferi parir do que tirar minha virgindade. Ei, ai menina,
sangra demais, dói demais, meu Deus, e no outro dia, ainda vai magoar, como se tivesse feito uma ferida. Ainda vai magoar, ainda vai doer de novo. Deixa eu te dizer, deixa eu passar aqui. Ciclo de dor. Veja, você ensinou que dói, certo? Então ela vai para a primeira relação sexual sabendo que dói. O que é que acontece? Meu Deus, eu vou sentir dor. Antecipação da dor. Meu Deus, eu vou sentir dor. Jesus Cristo, me socorre que eu estou com medo. Aí ela fica ansiosa. Aí quando chega ali, ela se contrai porque ela já estava com medo. Aí na dor da penetração, aí ela diz, eita, mas não é que é mesmo. Doeu. Da próxima relação sexual, ela vai se contrair mais, porque ela já sabe que dói. E o vaginismo vai estar instalado. Nesses casos, às vezes ela nem consegue romper o ímen. Ou se consegue, é aquela questão do estupro, que lembra o estupro de tanta dor. Então, mas eu já sei o que vocês estão pensando, eu já sei. Comigo doeu, mas eu não tive vaginismo. Tá, eu já sei o que vocês estão pensando, já sei. É o seguinte, por que dói, né? Primeiro, o ímen, ele é uma membrana que vai ser rompida, às vezes sangra, às vezes não sangra. Quando você está muito preparada, que recebeu a informação correta, você vai mais tranquila para a relação sexual. Quando você está tranquila, gente, você lubrifica, meu povo. Porque se você estiver estressada com seu marido, você tem fogo de noite? Me diga qual é a guerreira que tem. Tem fogo de noite? Porque sexo começa onde? Na mente. Se a mulher, ela está estressada com o marido, com raiva, ela não tem fogo de noite, porque os hormônios não vão trabalhar a favor dela. Então, ela não vai lubrificar. Aí, deixa eu voltar para a primeira relação sexual. Ela entrou num processo de dor. Ela entrou na relação sexual sabendo que ia doer. Mas quando dói, essa dor pode ser minimizada? Pode doer? Pode, gente, mas não é de morrer. Esse é o problema, não é de morrer. Por quê? Porque se você ensina, olha, pode doer, olha, veja a diferença. Pode doer. Você pode sentir dor, sim. Mas também você pode não sentir absolutamente nada, porque tem mulheres que, quando tem a primeira relação sexual, homem, já foi. Tem esses casos, tipo, o homem já foi, já aconteceu, e eu não senti dor. Por quê? Porque ela estava extremamente lubrificada. Talvez essa não tenha tido a informação terrível de que é melhor casar do que ter sexo. Entenda, sexo tem que vir com casamento, mas é aquela afirmação, casar é bom, a pior parte é o sexo. Neste caso, por que dói? Exatamente porque a mulher já entrou na relação sexual com a avó, a tia, a comadre, a amiga, dizendo que é terrível. Então, é lógico que ela vai entrar na primeira relação sexual se protegendo. Óbvio. E óbvio que vai doer. Então, a gente precisa falar de forma honesta e aberta e dizer que sexo é bom. Tem orgasmo, glória a Deus. Gente, eu quero saber uma coisa. Quem fez o orgasmo? Foi Satanás? Porque quando a gente fala sobre orgasmo, mas ela está falando de orgasmo no púlpito. Até hoje que eu sei quem foi Deus, não foi Satanás. Então, maneira aí o escândalo, Então, quando a gente tem esse tipo de ensinamento, e eu tive uma paciente, ano passado, ela estava indo para a lua de mel, casou virgem, linda. Estava indo para a lua de mel. Aí chega uma bizonha de uma convidada. Está indo para a lua de mel.
Ai, você é virgem. Ai, perdão, você é virgem. Tadinha, vai sofrer tanto. Rapaz, olha, eu queria pegar essa mulher e sentar assim na cadeira e ensinar ela. Essa moça ficou com vaginismo por 1 ano. Até me encontrar. Essa mulher tinha sexo como tortura. Essa mulher não queria, essa moça, uma menina ainda, não queria mais ter relações sexuais com o marido. Porque uma convidada do casamento derrubou a lua de mel dela. Ela conseguiu romper o ímen, mas assim, foi tortura. Abuso sexual. O abuso sexual e o estupro são uma das causas também do vaginismo. Você entenda que uma mulher que foi abusada, ela não tem uma experiência positiva sobre o sexo. Primeiro, porque ela não queria. Segundo, ou ela era uma criança ou um adolescente, ela não tinha nem maturidade e nem queria aquilo. Geralmente uma pessoa quando é abusada, às vezes ela não sabe que está sendo abusada. Às vezes ela só descobre depois. E o abuso sexual gera na mulher uma dor tão grande, um rasgo tão grande, que para a psicologia é como se fosse uma meia calça, que você pega um alfinete e passa. Você consegue consertar a meia calça? A memória do abuso fica para sempre. Sempre. Só Jesus é capaz de curar. Ele não apaga a memória, mas só Ele é capaz de restaurar uma mulher que foi abusada sexualmente. Eita, Jesus, agora. Eu fui fazer esse rostinho ali é meu, esse é o meu computador. Eu fui fazer uma pesquisa, porque todo mundo diz, abuso sexual só tem na Igreja Católica. Aham. Eu fui, uma pesquisa rápida no Google, abuso sexual em igrejas protestantes. Pastor evangélico é acusado de praticar abuso. Aí aqui é uma pergunta, porque não tem aquele Yahoo Perguntas? Aí tem ali, pedofilia é maior nas igrejas protestantes? Interrogação. Pastor é preso por suspeita do crime do abuso sexual. Pastor de igreja evangélica é acusado de abuso. Ex-pastores evangélicos vão a júri popular por abuso. A esposa de pastor evangélico confessa ter praticado relações. Pastor evangélico é acusado de abuso sexual de um fiel. Pastor de evangélico e esposa são indiciados por suspeita de abuso. Pastores, diáconos, presbíteros, o irmão proeminente da igreja, o irmão que tem uma conta bancária muito grande, ou aquele que não tem conta bancária nenhuma, mas está acima de qualquer suspeita. Esses também praticam abuso sexual. Pai, mãe, a tia da escola, alguém aqui da igreja, você não sabe. Qualquer pessoa pode ser um abusador. E eu não estou dizendo isso para deixar você temerosa e não querer deixar seus filhos com ninguém. Eu estou dizendo que qualquer pessoa pode ser um abusador. Qualquer pessoa. E quando a gente não denuncia, quando a gente não fala sobre isso, a gente coloca para debaixo do tapete todas as nossas iniquidades. Porque a gente vive dizendo que lá fora o mundo é isso. Nós estamos querendo julgar os ímpios e a iniquidade aqui dentro. Mas não vamos falar não. Não. Não, é melhor evitar o escândalo, porque a Bíblia diz que o escândalo, que é bom que o escândalo venha, mas ai daquele porque vem. Aquele que sabe que existe uma vítima
e não denuncia é tão agressor quanto quem praticou. A carta aos Hebreus diz que os pastores vão dar conta das ovelhas no último dia. E deixa eu te dizer mais. Em Ezequiel diz que a salvação é individual e é uma verdade. Mas a omissão também é pecado. Saber e não denunciar é pecado. Deixar uma mulher ferida é pecado. Não acolher uma mulher que foi abusada é pecado. E eu não sei se aqui tem gente que tem medo do inferno. Eu não quero ir para lá, mas dá inferno também. Olha, gente, pode anotar. A matéria é assim. Você pode colocar no Google. Abuso sexual, criança de 12 anos, diácono, Caruaru. Você pode colocar tudo junto no Google que você acha essa matéria. Eu vou ler só a parte que está no quadradinho. Essa menina foi abusada. Obrigada, meu bem. Essa menina foi abusada sexualmente. Essa menina tem 12 anos. Foi abusada sexualmente em casa pelo cunhado. Ela correu para a casa da amiga dela, a amiga da igreja. O pai da amiga é diácono, abusou dela também. A criança foi pedir ajuda às amigas que frequentam a mesma igreja que a família dela. Só que o marido de uma dessas mulheres, que era diácono da igreja, acabou abusando sexualmente da menina que tinha ido à casa pedir ajuda. Mas a gente não pode falar. A gente não pode falar de abuso. É preferível ver casamentos destroçados, mulheres feridas, mas a gente não pode falar. E a gente não pode denunciar. Por quê? Por que se calar diante de tanta dor e de tanta violência? Essa moça é ginasta da seleção americana de ginástica. Ela é a Rachel Dollinger. Olha o que ela diz ali. A igreja é um dos piores lugares para pedir ajuda, diz cristã que foi vítima de abuso sexual. Deixa eu dizer, a igreja, que é o lugar de gente ferida ficar curada, é o pior lugar para uma moça que foi abusada sexualmente pedir ajuda. Eu vou repetir. A igreja, que é o lugar de pessoas feridas ficarem curadas, para esta moça, é o pior lugar para uma pessoa de abuso sexual pedir ajuda. Aí elas pedem ajudas feministas, viu? Oi. Palavras dela, lá em cima. Há uma falta de conhecimento abominável sobre o dano e a devastação que o abuso sexual traz. É com profundo pesar, isso são palavras da Rachel Dollinger, que eu digo que a igreja é um dos piores lugares para pedir ajuda. Isso é difícil de dizer, porque eu sou uma evangélica muito conservadora. Mas essa é a verdade. Há muito poucos que já encontraram uma verdadeira ajuda na igreja. Eu vou passar para o próximo slide. Lá em cima, aí tem uma parte que é o jornalista quem escreve e depois ele abre aspas. O jornalista. Rachel destacou ainda que muitas igrejas evangélicas evitam falar contra os abusos em sua própria congregação, porque temem que isso afete sua popularidade. Abre aspas. Essa não é uma mensagem que os líderes evangélicos querem ouvir, porque custaria falar sobre sua comunidade, custaria assumir uma posição contra líderes muito proeminentes. Fecha aspas. Aqui embaixo,
Aqui tem a mesma coisa, palavras do jornalista e depois palavras dela. As palavras do jornalista. Entretanto, a ginasta afirma que perdoou seu abusador conforme os princípios das Escrituras. Abre aspas. Isso significa que eu confio na justiça de Deus e me liberto da amargura, raiva e desejo de vingança pessoal. Isso não significa que eu minimize ou desculpe o que ele fez. Isso não significa que eu busque a justiça da terra com menos zelo. Significa simplesmente que eu me liberto da vingança pessoal contra ele e confio na justiça de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Perdoar não é dizer assim, não denuncie seu abusador. Isso não é perdão. Opa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que é perdão? Libertar a si mesma da vingança, do rancor, da mágoa, do desejo de esganá-lo. Isso é perdão. Mas a carta de Paulo aos Gálatas diz: e Deus não se deixa escarnecer, o que o homem semear, isso também ceifará. Ah, mas a Bíblia diz, vamos lá, como é que se denuncia? Na Bíblia diz assim, que se o irmão peca contra ti, chegue para o irmão e diga, olha, tu pecasse contra mim, eita, estou bem nordestina, né? Tu pecasse contra mim, você pare. Se o abusador, o pecador, não se orientar, estou falando no meu linguajar, não se orientar da vida, aí você chama 2 testemunhas. Olha, está pecando. Se ele não se orientar, você leva para a assembleia. Se orienta ou não, então eu não estou com ele, nem ele está comigo, trate-o como gentio e publicano. É assim que a Bíblia diz. Mas deixa eu dizer mais uma coisa. Quando acontece de um pecador ser confrontado pela igreja, pelo pastor, porque essa testemunha que deve ser levada é o pastor, gente, né? Que é o pastor quem tem autoridade. Se é levada a testemunha, o que é que o agressor vai fazer? Viver feliz eternamente na igreja? Não. Ele tem que ir à delegacia por ele, olha só. Ele tem que ir à delegacia por ele mesmo e dizer, eu cometi uma transgressão, eu cometi um crime e eu quero responder por ele. É assim que se deve fazer. É assim que o agressor se conscientizou de que estava errado. Porque perdoar e deixar ele solto, ele vai fazer a 2ª, 3ª, a 4ª, a 5ª vítima. Deixa eu contar uma história para vocês. A minha mãe, quando eu nasci, ela era crente. Eu só conheci Jesus de verdade com 35 anos. Mas eu nasci num lar cristão. Mas o que foi que aconteceu, minha gente? Minha mãe era de uma igreja de um lugar muito pequeno. E nessa igreja, uma mocinha casou-se com um rapazinho muito jovem. E essa mocinha, ela trabalhava na casa desse pastor. E o pastor quis pegar a mocinha à força. E o marido da mocinha chegou na hora. Você sabe o que foi que aconteceu com esse pastor? Nada. A minha mãe se desviou. Meu pai se desviou. Depois que meus pais se desviaram, aconteceram muitas coisas na minha família, inclusive o divórcio dos meus pais. Eu não conheci Jesus. Olha a transgressão de um pastor lá na década de 80. Gente, eu sou vintage. Lá na década de 80. Eu só vim conhecer Jesus com 35 anos de idade. Porque se não tivesse havido uma transgressão tão grave, talvez minha mãe não tivesse saído de lá. Ah, mas então a sua mãe estava por homens e não por Cristo. Meu Deus, o homem ia estuprar a menina e não fizeram nada com ele. Esse homem continuou pregando, ceando e orando pelo povo. E depois da minha adolescência, minha mãe ainda foi para Maceió.
E esse pastor continuava ceando, pregando. Continuava. Então a gente precisa ter essa consciência do que é um abuso sexual na vida de uma mulher. E que, gente, ela é vítima. Aí, vamos trazer para cá. Ah, mas foi abusada. Também essa roupa, essa saia muito curta. Ai, mas essa menina foi abusada. Também vive rindo. Ai, gente, foi abusada. Ah, também, menina, com o jeito que essa menina tem, ó, tão extrovertido, só podia estar nisso. Deixa eu lembrar, qual foi o primeiro estupro da Bíblia? Foi o de Tamar. Onde é que ela estava? Em casa. Era filha de Davi. Ela estava em casa. Como era que uma hebreia se vestia? Era mostrando o corpo. E mesmo assim ela foi estuprada. Então trate a vítima como vítima. Ela podia estar, olha, a vítima do mundo ou daqui, ela podia estar vestida do jeito que fosse. Trate a vítima como vítima. E o agressor como agressor. E sabe o que foi que aconteceu? Porque Davi não tomou nenhuma providência. Davi não tomou providência nenhuma. Aí Absalão foi lá e matou o irmão. E vocês viram a bagaceira que deu depois? Foge Davi. Porque não foi tomada uma providência diante de um pecado. Davi perdeu os filhos, tudo. Quase perde o reino para o filho Absalão. E a gente fica dizendo que não pode falar. Quando a Bíblia mostra a bagaceira que deu lá. Como? Como? Uma coisa que eu preciso dizer é que vaginismo tem cura. É totalmente curável, totalmente tratável. É um tratamento simples, só precisa de empenho da mulher. Ela só precisa ir para as sessões. O tratamento dói? Dói. Dói. Não posso negar. O tratamento dói e eu aviso todas as pacientes que dói. Mas é libertador ver uma mulher gerar. É libertador ver uma mulher, quando ela manda para mim uma mensagem: doutora, eu consegui. Eu tive uma relação sexual e não doeu. É libertador ver casamentos que chegam no consultório acabados e se restauram. Porque ela consegue ter uma relação sexual. É libertador libertar. Porque uma mulher livre, liberta, ela gera. Uma mulher livre sexualmente, ela é feliz. Uma mulher que tem dentro da sua sexualidade bem resolvida, ela sorri mais. Ela faz as coisas com melhor zelo. Ela ama mais. Mas se a gente não falar sobre esses assuntos, teremos cada vez mais mulheres destroçadas. Eu já fui em muito lugar, muita igreja para falar sobre isso. E as pessoas não querem ouvir, as igrejas não querem. Porque quando eu falo com os líderes sobre as causas do vaginismo, aí pensa: eita, peraí que eu acho que eu tenho sujeira debaixo do meu tapete. Não vamos falar não. Mas olhe, o que eu percebo é que a igreja da porta para fora, ela acha bonito, sabe o quê? Os chás. Os chás. Bonitos.
elegantes, né? É bonito de ver. A igreja, lá da porta para fora, ela acha bonita a maquiagem quando a gente vai para um evento, né? Um evento bonito, chiquérrimo, com grandes pregadoras. A igreja quer um avivamento que não existe, quando tem muitas mulheres destroçadas. E enquanto tem casamentos quebrados, a igreja está de lá da porta para fora, esperando um avivamento que não vem, enquanto a palavra não estiver inserida no coração. Enquanto esse avivamento não vier pela verdadeira palavra, pelo verdadeiro evangelho, dizendo que Jesus cura, dizendo que Jesus salva, dizendo que Jesus liberta. Enquanto não houver essa libertação, a igreja vai ficar suja. 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 A noiva, imaculada, sem manchas, vai ficar suja. 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 Porque a gente não quer falar sobre pecado. Porque a gente não quer, a gente prefere se lamear da porta para dentro. A gente prefere ficar escondidinho da porta para dentro. Vamos trazer as pessoas para Jesus. Vamos comer do banquete. Que banquete? O que é que tu está oferecendo? Mulheres feridas, casamentos destroçados, acabados. Mas a gente pensa no chá. A gente pensa nas grandes pregações. A gente pensa em que roupa eu vou. Passa até aquele samba. Com que roupa eu vou? Mas a gente está, olha. É assim que a gente está. E se não houver a verdadeira palavra que liberta, continuaremos vendo mulheres destroçadas, casamento quebrado dentro da igreja. Porque muitas vezes eu cheguei e disse para mulheres líderes: olhe, isso causa divórcio. Ah, mas ninguém quer ouvir. Olhe, os casamentos se acabam. Mas ficou tão normal o divórcio na igreja, não é? Ficou tão normal. Ficou tão normal. Tão normal. Mas a gente quer trazer. Não sei para quê. Se a gente nem consegue estar avivado pela palavra. A gente quer alimentar o povo de quê? Se a gente aqui morre de fome porque a gente não quer a palavra. A igreja não quer a palavra. A igreja quer o fuzuê, o show. Mas não quer palavra. Não quer. E é ela que liberta. É ela que salva. É ela que cura. Eu queria chamar aqui à frente o Ministério de Louvor, por favor. E eu quero chamar você aqui. Você que foi abusada e que deseja perdoar e não consegue. Você que tem um casamento destroçado porque na vida sexual você não é feliz. Vem aqui. Jesus te chama. Você que tem vontade de perdoar, mas não consegue. Não consegue. Porque todo dia essa dor está diante de você. Vem aqui. Vem chorar para Jesus. Vem chorar nos pés de Jesus. Não tenha vergonha não do que a sua irmã vai pensar de você. É você e Deus. É você e Jesus.